Você já usou o comprimido para ajudar na ereção e sentiu que não funcionou nada? Será que existe alguma coisa que pode mudar o jogo? Sim, existe. Existe um tratamento que costuma ter uma altíssima taxa de resposta, muito boa, por sinal, mesmo em casos difíceis, incluindo pacientes com diabetes ou em pós-operatório para cirurgia para tratamento de câncer de próstata, que é uma complicação comum apresentar disfunção erétil depois desse tipo de cirurgia, porque existem nervos da ereção que ficam bem grudados na próstata. Esse tratamento é a injeção intracavernosa, que pode ser feita com seringas. Olha o tamanho da agulhinha, não dá nem para ver direito. Zero dor, geralmente o paciente não sente dor nenhuma, ou caneta. Mas atenção, a injeção peniana não é uma gambiarra, ela tem que ser bem indicada e bem orientada. É uma ferramenta excelente, porém, se for feita do jeito errado, pode virar um problema sério. Eu sou o Dr. Felipe Prado, médico urologista, especialista em medicina sexual, trabalho há muitos anos nessa área e diariamente eu atendo homens com dificuldade de ter e manter a sua ereção e minha especialidade é devolver a dignidade a esses homens. E muitos deles já vêm usando tadalafila, sildenafila há algum tempo, porém não vem mais resolvendo. Hoje você vai entender quando que essas injeções elas são indicadas, como funcionam e o passo a passo seguro e também os erros que você não deve cometer. Lembrando, esse é um conteúdo educativo e o seu uso dessas medicações exige prescrição e treinamento médico e também acompanhamento para evitar qualquer tipo de problema. Esse tratamento, a injeção intracavernosa, surgiu muito antes das medicações orais, dos comprimidos, e a gente faz formulações de medicações específicas, combinações de medicamentos para ajudar a ter a ereção e a manter a ereção. É uma medicação que é aplicada diretamente no pênis, promovendo o aumento do fluxo de sangue, relaxamento do músculo liso e aumentando o fluxo sanguíneo para essa ereção ocorrer. O grande diferencial é que ela não depende tanto do estímulo sexual quanto o comprimido. Então, o injetor geralmente funciona rapidinho. Por isso, ela funciona muito bem em casos em que o medicamento oral simplesmente falhou ou parou de funcionar. A injeção, ela pula a etapa da absorção gástrica e da necessidade de uma via nervosa íntegra, ou seja, aqueles homens que têm ali algum problema de transmissão de impulso nervoso, a neuropatia, pacientes diabéticos ou com traumatismo raquimedular, muitas vezes. Então, ela é diretamente aplicada no pênis, não faz aquele caminho do comprimido que passa pelo esôfago, é absorvido pelo estômago, manda para o fígado metaboliza, manda para o coração para bombear para o pênis. Esse é o caminho do comprimido. A injeção já pula tudo isso. Ela não é o último recurso, nem é obrigatória, mas é uma opção de alta eficácia e ela é comumente indicada para homens que têm uma resposta insuficiente aos comprimidos, a tadalafila, sildenafila. Pacientes também diabéticos com disfunção erétil moderada ou grave, que têm danos aos vasos, nervos e também prejuízos hormonais. Ela funciona também como uma fisioterapia para recuperação pós-cirúrgica da cirurgia para retirada da próstata. Então, às vezes a gente faz doses baixas dessas medicações para ajudar o corpo a cicatrizar melhor esse pênis e ele às vezes fica até sem injeção no futuro. Casos em que o paciente ele não possa usar comprimidos por ter um alto risco de saúde ou algum tipo de contraindicação, que são muito raras, mas podem existir. Então, existem casos que podem ser tratados desse modo, de modo muito simples e rápido, mas precisa entender como se usa. Quem tem tendências a ter ereções prolongadas não pode usar esse tratamento, ou seja, um histórico aí de priapismo, pessoas com anemia falciforme, certas doenças sanguíneas, então tem que ter uma cautela, um cuidado muito redobrado. Aqueles também que usam alguns tipos de anticoagulantes, precisa ter cuidado, porque pode ter algum tipo de perfuração, sangramento. Claro que com orientação isso não vai acontecer, mas é preciso ter um certo tipo de cuidado e orientação individual. E aqui um ponto mais importante dessa nossa conversa. Nunca tente aprender a usar isso sozinho pela internet. O mais seguro é você aprender com o médico que vai aplicar, vai te ensinar quais são as regiões do pênis que podem ser aplicadas, quais regiões não podem ser aplicadas de jeito nenhum, qual a dose que funciona para o seu caso. É diferente de você comprar um remédio que tem 5 mg de tadalafila. Funciona para muita gente. Aqui não, a dose varia bastante e o tipo de fórmula. Então, essa primeira aplicação tem que ser orientada no consultório com o médico, a gente chama isso de teste de ereção fármaco-induzida. Ele que vai definir qual tipo de medicação, a composição, a dose exata, e isso varia muito de homem para homem. Você precisa aprender a técnica correta, a higiene e a frequência permitida. Os maiores erros que eu vejo são aumentar a dose por conta própria, a pessoa às vezes está empolgada,
quer ter uma super ereção, né? Às vezes até acha que não aplicou direito, aplica de novo e aí fica dose dobrada, aí ocorre o priapismo. Misturar uma injeção com comprimidos, né, sem orientação médica, aplicar no lugar errado, muitas vezes não funciona ou até causa bastante dor. O risco mais sério nesses casos aí seria um priapismo, que é uma ereção prolongada, uma ereção forte, firme, dolorosa, que passa de 4 horas e que é uma urgência médica. O paciente tem que ir correndo para a emergência para fazer uma drenagem desse pênis, uma lavagem desse pênis para desfazer essa ereção. Então, a regra de ouro é, se a ereção estiver durando mais de 3 a 4 horas, passando do limite definido ali com o seu médico, procure a urgência imediatamente. Não espere para ver se vai passar sozinho. Claro que a gente orienta algumas técnicas, gelo local, deitar de lado, né, se masturbar para poder diminuir o estímulo, mas muitas vezes tem que ir para a emergência. Então, se você quer recuperar sua vida sexual com segurança, o caminho é o diagnóstico individual, mas pode passar por usar a injeção intracavernosa. Então, se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal para mais orientações. Eu sou o Dr. Felipe Prado e a gente se vê no próximo vídeo.